Boa tarde a todos, senhores vereadores, nosso primeiro secretário, vereador Zeca Bombeiro, vereador Adriano, vereador Jovino, vereador Caminha, vereador Gilson, vereador Bruno, vereador Ito, vereador Alba, vereador Silvio, vereador Mantal e vereador Alexandre Matias. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, também através dos meios de comunicação em casa. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que digitem suas senhas para confirmarem presença em plenário. Tribuna Livre, quero cumprimentar o senhor Marcelo Krause de Matos, coordenador do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, COMPED, inscrito na Tribuna Livre, e convido a tomar assento junto à mesa diretora. Senhores vereadores, conformidade ao artigo 89 do Regimento Interno, passamos a ouvir em pé a execução do hino do município de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Ouço pela ordem, vereador Alexandre Matias. Presidente, pela ordem, eu apresento o memorando do Bloco Parlamentar PSDB-DEM, indicando o vereador Ienzi Jurg Mantal como líder e o vereador Oldemar Becker como vice-líder. Encaminho a diretoria legislativa para as providências. Senhores vereadores, momento bíblico, convido o vereador Jovino Cardoso para fazê-lo. Senhor presidente, senhores vereadores, convidados acompanham nesse plenário também em vossos lares, meus cumprimentos. Salmos 27 e 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. Obrigado, vereador Jovino. Convido o vereador Bruno Cunha para fazer um momento de reflexão do Código de Defesa do Consumidor. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade aqui prestigiando e a todos que acompanham os trabalhos dessa casa. Artigo 64 do Código de Defesa do Consumidor. Deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma desse artigo. Obrigado, vereador Bruno. Neste momento, passa a palavra, então, para o senhor Marcelo Krause de Matos, coordenador do Conselho Municipal de Direitos de Pessoa com Deficiência, que irá falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O senhor dispõe de um tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste e que está aqui presente. Como o nosso presidente falou, eu sou o coordenador do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência e nós estamos aqui para falar sobre o dia 3 de dezembro, que foi o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização Nações Unidas em outubro de 92. Foi criado em comemoração ao término da década de 83, de 1983 a 1992. A partir de então, a cada ano, no dia 3 de dezembro, é estimulada a reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência, tanto na instância nacional como na municipal. Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre as pautas da condição da pessoa com deficiência, celebrar as conquistas desse segmento da população e pensar a inclusão desses na sociedade, para que os respectivos sujeitos influenciem na implementação dos programas e políticas públicas destinados aos mesmos. As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade pode trazer, tanto para pessoas com deficiência, quanto para a sociedade. E a divulgação desse fato entre os governos, as empresas e o público em geral, neste sentido, com um dos princípios básicos dos direitos humanos. A acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade. Cada pessoa com deficiência tem sua vida, suas aspirações, suas conquistas e suas dores. Nesse sentido, as reivindicações desse segmento da população acabam por assumir caráter heterogêneo, na medida em que um determinado recurso de acessibilidade pode ser fundamental para alguns, porém sem muita importância ou até mesmo indispensável para outros. No entanto, o movimento de pessoas com deficiência entende que só se viverá numa sociedade verdadeiramente inclusiva quando todas as pessoas tiverem as condições de serem o que querem ser, viverem como querem viver, contribuírem para o crescimento e desenvolvimento da sua comunidade. Assim, uma demanda individual, quando agregada a demais outras pessoas que se unem pela empatia e pelo espírito de solidariedade, se converte em luta de todos. No ano de 2018, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONPED, da cidade de Blumenau, através da articulação conjunta com entidades representativas deste segmento e as pessoas com deficiência, fomentou junto ao município a constante busca pela promoção dos direitos da pessoa com deficiência, a implementação e a aplicação de políticas públicas e direitos conquistados por tal segmento. Atualmente, o CONPED possui 3 principais bandeiras de reivindicação junto ao Poder Executivo Municipal, a quais se destacam a bandeira
da acessibilidade nas edificações. Nossa reivindicação é que o órgão fiscalizador responsável pela aprovação e liberação de uma nova obra ou de reforma apenas aprove quando todos os requisitos de acessibilidade arquitetônicos forem entregues. Quando falamos em acessibilidade e desenho universal, não pensamos somente em pessoas com deficiência. Pensamos em pessoas que possam ter qualquer dificuldade de locomoção, podendo ser uma limitação parcial, definitiva ou permanente, oriunda de um acidente, de uma gestação, de obesidade ou até mesmo pessoas idosas com mobilidade reduzida. É essencial que este município possa garantir o direito de ir e vir com segurança e autonomia aos cidadãos blumenauenses, onde quer que estes circulem em nossa cidade. Entretanto, ressaltamos que devemos ter muito zelo quando vemos que muito em breve teremos uma população mais idosa e, consequentemente, com maior mobilidade reduzida, e pouco está sendo feito a este respeito. A nossa segunda bandeira são semáforos sonoros, que inicialmente em algumas das principais vias. Algum dia, eu pergunto aos senhores, em algum local desconhecido ou até mesmo conhecido, já tiveram a experiência de, no escuro, precisar se locomover de um ponto a outro? Não é uma sensação muito boa e, com certeza, não é uma experiência muito boa. Há alguns anos, no cruzamento de fronte ao seu local de trabalho, uma pessoa cega, ao tentar atravessar a rua, foi atingido por um veículo que, em consequência, levou-o a óbito, violando o seu direito à vida. Todos os dias nos deparamos com diversas pessoas que se locomovem por nossa cidade, sem enxergar ou com baixa visão. E todas as vezes que elas precisam atravessar uma via, é um desafio e um temor. Cruzar uma rua, de ordinário, já é uma tarefa que requer atenção e cautela. Imagine-se, então, realizar essa atividade com nenhuma ou pouquíssima visão, sem ter condições de saber, de forma independente, se o local se encontra livre para a travessia de pedestres. O Comped, com o apoio das entidades representativas das pessoas com deficiência visual deste município, realizou conjuntamente um levantamento das principais sinaleiras da cidade, dando ênfase aos locais centrais, próximos a hospitais, escolas, universidades, entre outras sinaleiras que devem ter prioridade para serem equipadas com o sistema sonoro. Nossa luta é que para a Lei Brasileira de Inclusão seja transportada para a esfera desse município. E mais que isso, se converta em realidade, contribuindo decisivamente para a conquista de autonomia e segurança das pessoas cegas ou com baixa visão. E a nossa terceira bandeira é a Central de Intérprete de Libras. A Central de Intérprete de Libras é um ambiente de atendimento composto por profissionais, intérpretes e tradutores que oferecerão serviços de mediação e interlocução entre pessoas surdas e atendimento de qualquer serviço público. Com a implantação da Central de Libras, podemos solucionar muitos problemas e, principalmente, enfrentar as violações de direitos vivenciados por o segmento das pessoas com dificuldade de se comunicar. Nossa luta é pela criação de uma Central de Libras na cidade de Blumenau, para que o intérprete de Libras dessa central possa ajudar os surdos na comunicação. Os surdos têm os seus direitos e reivindicam essa central, pois todos os dias os surdos se deparam com problemas de a sociedade organizada não saber o Libras. Além das bandeiras abordadas, possuímos outras. Sabemos que as citadas merecem a atenção do Comped e as demais esferas do município de Blumenau. Senhores, a pessoa com deficiência possui ao seu favor, a melhor e mais completa legislação, servindo até mesmo de base para outros países. Mas a única coisa que nos falta é implementação e fiscalização, que atualmente tem sido falha em todas as esferas. O dia 3 de dezembro
não pode apenas ser uma data em nosso calendário. Deve sim ser um dia de refletirmos, principalmente na esfera legislativa, sendo esta casa, de que forma estamos preocupados e trabalhamos para garantir às pessoas com deficiência o acesso aos direitos e a melhor forma de ter uma vida igualitária. Ainda sobre se ter uma vida igualitária, a educação, sobretudo, é um dos principais pilares e ela precisa ser pensada e executada para todos, sem distinção. Uma educação inclusiva se faz com professores, para que as habilidades sejam ressaltadas e as dificuldades vencidas. Inclusão não é um favor, é um direito e precisa ser respeitado. Em nome do Comped, das associações representativas e das pessoas com deficiência, agradecemos a oportunidade que nos foi concedida e nos colocamos à disposição dos senhores e também dos demais membros da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcelo. Se o senhor assim desejar, pode permanecer conosco aqui, ou, caso queira ficar, cumprir a agenda, está à disposição. Muito obrigado. Dando continuidade, convido agora o primeiro secretário a fazer a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 4 de dezembro de 2018, resumo do expediente, matéria do Legislativo, correspondências recebidas. Ofícios diversos. Da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Blumenau. A Comissão de Finanças. Ofício do Executivo. Ofício do Gabinete do Prefeito número 832 de 2018, em resposta à proposição dos senhores vereadores. A cópia aos autores. Matéria da ordem do dia. Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau para o biênio 2019-2020. A ordem do dia. Sessão no plenário. Única discussão e votação, a sessão do plenário. A Escola do Legislativo Fritz Miller, no dia 12/12, às 18h30, para a realização da mesa redonda, repondo com o silêncio, em parceria com a Fundação Cultural, Polícia Civil e Defesa do Cidadão. A ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o seguinte projeto. Projeto de Lei Ordinária número 7.726, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que determina a propriedade na pavimentação de vias públicas onde se localizam estabelecimentos de ensino no município de Blumenau, bem como sua emenda número 01. A ordem do dia. Requerimentos e moções. A ordem do dia. Senhores vereadores, consulta o plenário para que seja realizada a inversão de pauta para iniciarmos a ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Então, nós iniciaremos com a ordem do dia. Ordem do dia. Eleição para a renovação da mesa diretora. Suspendo a sessão pelo prazo de 30 minutos para os preparativos da eleição de renovação da mesa diretora com registro de candidaturas, conforme o regimento interno, artigo 16, inciso 3º. Parágrafo 3º, desculpa. As inscrições das chapas e ou dos nomes avulsos aos 4 cargos da mesa diretora deverão ser registrados junto à assessoria legislativa da Câmara e protocolados junto à presidência. Artigo 19. Pelos líderes de cada partido ou bloco parlamentar. Artigo 28.5. Então, neste momento, a sessão está suspensa.
Filmando, como é que tá? Sim. Senhores vereadores, público que nos assiste aqui. 1, 2, 3, 4. Não, para encerrar? 5, né? 8 para dar sequência à votação. Não vai ter votação. Tá, e vai votar os projetos? Só os projetos, né? Projeto 5, né? Dando sequência aqui, então, por conta de alguns ajustes jurídicos da candidatura de alguns parlamentares, nós vamos dar sequência à reunião ordinária. Então, neste momento, deixamos de fazer a votação da mesa e estaremos preparando ela para a próxima quinta-feira, ou quem sabe a próxima semana, quando for solucionado o que diz respeito àquela parte jurídica. Para tanto, e em respeito àqueles que vieram acompanhar aqui, para tanto, nós vamos dar continuidade à nossa sessão ordinária. Palácio, presidente. Ouço pela ordem, mas antes disso, vereador, eu solicito os vereadores que registrem suas presenças para verificação de quórum, conforme artigo 18. Agora a gente pode votar. Se não quiser votar, não voto. Se não quiser votar, a gente toca e dá uma falta para isso. Tá, e daí fizemos o quê? Encerra a sessão. Tá. Certo. Senhores vereadores, por favor, registrem suas presenças. Vereador Caminha, o senhor registrou sua presença? Vereador Adriano? Ok, 246, vereadorito, vereador Marcelo Lanzanin registrou. Dando continuidade, então, já temos o quórum necessário para poder continuar com a sessão ordinária. Ouço pela ordem, vereador Jovino Cardoso. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência catasse projeto de lei que acrescenta o dispositivo ao artigo 1º da Lei de número 6.553, de 9 de setembro de 2004. A diretoria legislativa. Pela ordem, senhor presidente. Ouço pela ordem, vereador Ito. Projeto de lei complementar altera dispositivo da Lei Complementar 295, de 8 de novembro de 2000. Artigo 4. As zonas de urbanização especial serão delimitadas por ato do chefe do Poder Executivo para fins de regularização em situação consolidada até a data de 22 de dezembro de 2016. Adequação à lei federal. A diretoria legislativa. Pela ordem, presidente, quero apresentar o projeto de lei que institui a campanha Bota Fora Sustentável. Também dispõe sobre a publicação dos valores pagos em publicidade ou propaganda pela Prefeitura Municipal de Blumenau e que trata também da proibição da muda e plantio da espatória campanulata. A diretoria legislativa. Mais algum vereador? Vereador Alexandre Matias. Presidente, pela ordem, eu apresento um projeto de lei que denomina de rua Eduardo Alfredo Maier Alvia, localizado no bairro da Velha. Incluo na ordem do dia a diretoria legislativa. Não. Ah, sim, eu já sei. Pela ordem, né? Pela ordem, então, projeto de resolução da mesa diretora. Acrescenta e altera dispositivo na resolução 423, 16 de maio de 2013, para instituir a coordenação de despesas de gabinete de vereadores, a coordenação de almoxarifado, a coordenação de procedimentos protocolares no âmbito da Câmara Municipal. O outro é altera e acrescenta dispositivos no artigo 3º-A da Lei Complementar número 889, de 21 de maio de 2013, para fixar o valor de gratificação de função de confiança na Câmara Municipal. Despachamos para a diretoria legislativa.
Do quê? Senhores vereadores, para discussão e votação, a sessão do plenário da Escola Legislativa Fritz Miller no dia 12/12, às 18h30, para a realização da mesa redonda Rompendo com o Silêncio, em parceria com a Fundação Cultural, Polícia Civil e Defesa do Cidadão. Em votação. Aprovado, comunique-se à escola. Senhores vereadores, em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 7.726. Essa emenda, só para observação aqui, essa emenda é para sanar vícios. Determina prioridade na pavimentação das vias públicas onde se localiza estabelecimentos de ensino no município de Blumenau. Em discussão, em votação. Somente a emenda. Aprovado e é incorporada ao projeto. Agora, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 7.726, de autoria do vereador Jovino Cardoso, que determina a prioridade na pavimentação de vias públicas onde se localiza estabelecimentos de ensino no município de Blumenau. Em discussão, em votação. Em discussão, o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, convidados acompanham. Na verdade, esse projeto, ele vem atender uma demanda dos nossos educandários da cidade de Blumenau. Nós temos vários educandários que estão sem a sua pavimentação, seja ela asfalto, paralelepípedo, até mesmo lajota, que infelizmente as crianças, a sociedade, de uma forma geral, tem dificuldades de acessar esses locais, até mesmo com dificuldades de saúde, muita poeira. De outra forma, pode acontecer também a questão de chuvas, que compromete até o acesso aos mesmos. Então, por isso eu peço aos senhores que aprovem e que o Executivo possa acatar esse pedido, para que possa ter prioridades na hora de fazer qualquer tipo de pavimentação no nosso município. Em discussão. Em votação. Vereador Caminha, vereador Bruno. Aprovado. E a comissão de redação final. Senhores vereadores, nós temos aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mais de 50 requerimentos aqui. Sei se vão querer que seja lido, para votação englobada. Eles estão na pauta. Alguém tem alguma dúvida desses requerimentos aqui? Então, em votação englobada, os requerimentos. Senhores vereadores, em votação. Aprovado. E a diretoria legislativa. Senhores vereadores,
em votação a moção número 170, de autoria do vereador Alexandre Matias. Em votação. Vou perguntar aqui. Aprovado. E a diretoria legislativa? Tem alguma coisa pela ordem? Senhores vereadores, comunico o recebimento das mensagens número 111/2018, 112/2018 e 113/2018. A Comissão de Constituição e Finanças e Mista. Senhores vereadores, agora, para nós darmos continuidade aqui, consulta o plenário em função já do horário, se os senhores vão querer fazer uso da palavra, se vamos dar sequência. Os vereadores que estão aqui, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Então não teremos pronunciamento. Ouço pela ordem, vereador Silvio Zimmermann. Senhor presidente, eu gostaria de convocar a CCJ para depois do término dessa reunião. Ok, então a CCJ vai ser convocada após o término da reunião ordinária. Senhor presidente, convoco também a Comissão de Finanças logo após a CCJ. Após a CCJ, a Comissão de Finanças também está convocada. Presidente, pela ordem. Senhores vereadores, público que nos acompanha aqui na sessão de hoje, eu me sinto na obrigação de ao menos dar algum esclarecimento sobre o que a gente teve aqui na sessão de hoje. E com relação aos vereadores que se ausentaram da sessão, eu gostaria de colocar de que a gente se ausentou em função de não concordar em fazer uma eleição para a segunda maior autoridade do município sem a presença do nosso presidente titular, o vereador Marcos da Rosa. Então, dessa forma, de forma ordeira, nós nos retiramos da sessão por entender que uma eleição dessa magnitude não pode ter a falta de nenhum vereador. Então, por isso, em respeito a vocês também, vim aqui agora para dar essa explicação, porque nós precisamos do quórum completo nessa eleição. Mais alguém pela ordem? Então, só para deixar claro também, cabe àquele que usa a tribuna de falar aquilo que realmente aconteceu e que acontece, mas é importante salientar também que já existia uma chapa pronta. Então, fica aqui uma coisa um pouco obscura, líder do governo, quando Vossa Excelência disse que não queriam fazer, né? Mas é importante salientar que existia uma chapa pronta para ser feita, por conta de algumas condições jurídicas, é que não foi feita a eleição. Caso contrário, teria sido feito. Então, a figura da pessoa aqui, ou lá como prefeito, também não mudaria nada essa questão. É importante também deixar bem claro isso aí para todos que estão ouvindo. Existiam duas chapas, portanto, um problema jurídico, onde um estava inscrito em duas chapas, não pôde dar sequência, senão seria dado sequência naturalmente. Então, não cabe essa informação de não ser o presidente que está aqui ou coisa parecida. Até porque, se fosse dessa forma, o vereador que está lá não poderia assinar como prefeito também o que ele vem assinando, inclusive sanções que ele está sendo feito por ele. Obrigado a todos, dou por encerrada a presente reunião.